Então, o quadro, na verdade, ele me ensinou a estudar, né? Tipo, ele me ensinou como estudar. Antes do quadro, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, na verdade. Falei, meu nome é Pedro, eu fui aprovado em Engenharia Física na USP de Lorena e eu tenho 18 anos. Assim, comecei na minha vida acadêmica, no começo eu não era um bom aluno, assim. Por exemplo, eu levo muito em consideração que no começo, por exemplo, sexto, sétimo ano do fundamental, tipo assim, eu não conseguia entender a escola direito, eu quase reprovei o sexto ano do fundamental. E aí no sétimo eu fiquei de recuperação, oitavo também. E aí no nono eu tive uma mudança, assim, que eu ia fazer prova para a Escola Técnica aqui do Rio, que é o Cefet, e agora eu sou formado em administração pelo Cefet. E aí no nono ano eu comecei a ter essa mudança que eu ia fazer prova para a Escola Técnica. E aí foi nesse ano que eu tive um primeiro contato com aprender a estudar de verdade, assim, porque antes eu acho que eu não entendia direito o processo de aprendizado de uma certa maneira. Assim. Eu acho que nesse ano foi um ano que eu cresci muito nesse aspecto. E aí depois disso eu entrei no Cefet, completei o curso, os 4 anos de curso. E aí foi mais ou menos acho que 2020, começo de 2020, que eu descobri, na real eu descobri o ITA, né, o IME e o ITA. Eu não sabia nem que existia, eu não sabia nem se eu queria fazer engenharia, o que eu queria fazer. E aí no ano de 2021 eu conheci o quadro e, assim, para mim foi perfeito, porque eu ainda estava no ensino médio e eu não tinha muito tempo para fazer um curso em presencial, por exemplo. E o quadro me dava essa facilidade de eu fazer meu horário. E ainda mais que era ensino técnico, então, por exemplo, eu tinha aula de manhã e de tarde eu tinha que fazer estágio de administração. E, assim, eu tinha que estudar no tempo que desse se eu quisesse alcançar a aprovação. Né? Então foi isso, eu conheci o quadro por causa da turma ITA, fiz a turma ITA no quadro, e aí não sei, eu sabia que essa decisão foi muito interessante, porque eu sabia que eu queria fazer engenharia, mas eu não sabia o que eu queria fazer, qual engenharia que eu queria fazer. E aí eu sonhei alto, assim, que eu queria o ITA. Só que no meio do caminho eu descobri que não era exatamente isso que eu queria. E eu queria fazer engenharia física, que é o curso que eu passei agora. Eu acho que essa caminhada toda foi muito interessante, assim, porque eu fui mudando e fui aprendendo. Na verdade, no primeiro ano eu comecei na escola bem, assim, mas enquanto ainda não era fácil, tipo, do primeiro ao quinto ano do fundamental. E aí no sexto ano, assim, acho que por mais pelo conteúdo começar a apertar, não sei o que aconteceu, eu não tinha motivação para estudar, assim, eu não tinha objetivo. Eu não enxergava eu não entendia um motivo pelo qual eu tinha que me dedicar à escola, por exemplo. E aí eu simplesmente não fazia nada. E aí, sei lá, eu ficava o dia inteiro jogando videogame porque eu não entendia por que eu tinha que estudar. E aí, por isso que no nono ano, eu acho que eu tive essa virada de chave, assim, tipo, agora eu tinha um porquê, eu tinha que passar na prova da escola técnica, eu tinha que ser aprovado. E aí, isso me deu um clique, assim, eu consegui, eu compensei os 4 anos que eu não tinha estudado nada. Então, antes de conhecer o quadro, eu até tentei outros cursinhos online
Por exemplo, não sei se eu posso falar, mas Descomplica, essas coisas. E eu acho que eu não tinha... Eu ficava meio perdido, assim, no conteúdo, não sabia o que eu tinha que fazer direito. Eu não tinha uma orientação, assim, tão certinha. E o quadro, ele me dava... Ele falava uma fórmula mágica, assim, tipo... Foi o que... Não é uma fórmula mágica, mas é um bom caminho que eu consegui seguir e deu certo, assim. Que era você ver as aulas você ver as aulas, fazer as listas de maneira espaçada também, né? Que vocês têm esse método de, por exemplo, começar a fazer uma lista de um assunto numa semana e eu faço de novo na semana que vem, por exemplo. Eu acho que esse estudo passado foi um método, foi uma técnica que me ajudou muito também. Mas até mesmo esse negócio, porque acho que antes do quadro eu nem tinha o costume de fazer tanto exercício, assim, eu achava que era meio dispensável. Só que na verdade não era, né? Eu tinha que fazer para treinar, senão eu não fixava nada. Acabava que eu estudava, via aula e não fixava nada que eu aprendi, que eu estava vendo. E eu acho que o quadro foi uma mudança nesse aspecto para mim, de criar prática, né? E outra coisa que o quadro me ajudou também foi porque uma questão um pouco prática mesmo. No vestibular a gente normalmente tem redação, né? E eu era muito ruim em redação antes do quadro, assim. Eu acho que no primeiro Enem que eu fiz, eu tirei, não sei, acho que eu tirei 700 na redação. E, que assim, não é uma nota, não é uma nota muito boa, né? Por exemplo, a gente quer esses vestibulares mais concorridos. E aí eu consegui aumentar bastante minha nota ao longo do curso, né? E, até mesmo com essa prática de fazer redação mesmo. E parece meio bobo, mas eu não sabia que eu tinha que fazer redação para ficar bom. Então, eu, eu achava que ver aula de redação era suficiente, mas o quadro me mostrou que a prática era o principal, assim. E hoje eu acho meio, pô, é óbvio que você tem que praticar, mas na época não era, assim. Agora eu entendo que eu tenho que fazer exercício para fixar o conteúdo. Eu estudava e sabia por, sei lá, eu entendia o conteúdo por uma semana, depois eu esquecia tudo. E, por exemplo, eu estudava algum assunto via as aulas, mas às vezes eu não me aprofundava o suficiente no assunto para conseguir resolver os exercícios. Tipo, eu tinha uma noção do que estava acontecendo, mas eu não sabia, por exemplo, fazer um exercício do começo ao fim. Isso me prejudicava muito, né? Porque o que adianta você saber mais ou menos fazer um exercício, só que você não sabe resolver ele inteiro. Então, tipo, não faz muito sentido. E aí foi mais ou menos isso. Antes de eu aprender essas técnicas com o quadro, eu acabava esquecendo tudo que eu aprendia e eu não fixava absolutamente nada. Eu conheci, como eu falei, eu conheci o quadro por causa da turma ITA. E eu escolhi o quadro, como eu falei também, porque eu tinha muito pouco tempo, né? Eu estava estudando, eu ainda estava no ensino médio, estava fazendo ensino técnico integrado, né, ao mesmo tempo. Fazia estágio, então eu não tinha tempo para me dedicar a um cursinho convencional, né? Cursinho presencial, que você ia lá. Mas... E o quadro ele me dava essa facilidade de horário, né? Eu podia fazer o meu horário, estava quando eu conseguisse estudar, porque às vezes eu não conseguia, por diversas questões da escola e tudo mais. Eu acho que esse talvez seja um principal motivo. Além do quadro oferecer a turma ITA, que não era um negócio comum na época, né? Eu só conhecia a turma ITA online do quadro. E essa facilidade de horários também. Ela me apoiou em todos os momentos, assim, tipo... eu falei pra ela, eu quero tentar ITA. Ela, pô, é difícil pra caramba, né? Todo mundo sabe que é muito difícil o ITA. Mas ela falou, vamos, assina aí e vambora. E aí o acordo era que eu me dedicasse também, né? Porque ela tinha que assinar o curso, mas eu tinha que dar 100% de mim ali. Apesar de eu estar na escola também e não ter tanto tempo, eu tinha que estudar. E foi isso que eu fiz, assim. Eu acho que eu aproveitei o quadro o máximo que eu consegui. Apesar de, assim, eu saber que
talvez não tenha aproveitado 100% do quadro, eu aproveitei o máximo que eu consegui. Porque, enfim, questão do tempo. Mas ela foi, assim, super me apoiou. Quando eu falei do quadro, eu falei, pô, super maneiro, várias pessoas, várias histórias de aprovação. Isso foi muito importante para mim também, esse bate-papo aqui. Que eu via os vídeos da galera falando, pô, passei no ITA, não sei o quê. Caraca, muito maneiro. Também foi uma surpresa, não sei se foi uma surpresa, mas quando eu descobri esse curso de engenharia física na USP, foi uma mudança, assim, né? Antes eu queria fazer aeroespacial no ITA, e aí eu descobri engenharia física e me apaixonei, assim, é um curso que tem tudo que eu quis. Eu que não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu sabia que eu queria fazer engenharia, mas eu não sabia direito qual, eu não sabia. Eu passei para a UERJ aqui do Rio, estava fazendo engenharia mecânica, mas eu falei, pô, não sei se é isso que eu quero. Será que não tem um curso que seja mais abrangente? E aí foi engenharia física, assim. O curso é maravilhoso. Eu tô muito ansioso para começar lá. Eu acho que foi a questão da disciplina, né? Porque para seguir o método, pelo curso online também você não tem muito, essa parte de, eu vou para não sei tal lugar, não sei, enfim, eu vou para tal lugar para fazer isso. Eu vou estudar lá o dia inteiro e vou voltar para casa. Então, você estudava de casa e você tinha que ter uma disciplina absurda, assim, para fazer o quadro. Mas isso até que foi superado com facilidade, porque eu criei o hábito de estudar com o quadro. Então, eu falei, agora hoje eu vou estudar, sei lá, tal assunto de tal matéria e vou fazer tais listas. Que ficaram, por exemplo, normalmente eu seguia o método eu via 1 ou 2 aulas por dia, fazia uma lista da semana anterior, por causa dos estudos passados, e fazia, sei lá, eu não lembro direito como é que eu fazia também, mas era mais ou menos assim. Eu via algumas aulas, fazia a lista daquele assunto e fazia a lista do assunto anterior. Era justamente me manter focado no estudo, assim. Porque como eu estava de casa, tinha muita distração, né? A gente estuda pelo computador, o YouTube está do lado, enfim. Mas assim que eu criei o hábito de estudar, isso foi superado, assim. A partir do momento que eu criei o hábito de estudar todo dia, eu consegui superar essa dificuldade da disciplina. Eu criei uma rotina, né, de estudos, eu criei o hábito de estudar, e essa tentação ficava, tipo assim, insignificante. Eu conseguia manter focado em estudar, porque eu sabia que era isso que eu precisava fazer. E, assim, sempre é uma tentação mudar de aba e sair do curso e jogar, ou ver YouTube, ou fazer outra coisa. Mas eu acho que o hábito vence tudo, assim. Tipo, se você criar o hábito de estudar, você consegue... se você criar o hábito de estudar, você consegue eliminar suas distrações. Essa organização, eu tinha aula da escola durante a tarde, eu tinha estágio, porque de administração, que era o estágio obrigatório, e ainda tinha um cursinho que era o quadro. Eu organizava, assim, eu tentava estudar todo dia, eu conseguia estudar todo dia o quadro. Eu estudava todo dia, eu conseguia fazer o quadro todo dia, mas não era num horário constante, assim. Tinha dia que eu conseguia estudar de manhã, tinha dia que eu conseguia só estudar de noite. E às vezes o estágio me dava alguns horários livres, então era um horário que eu aproveitava para estudar também. Tipo assim, não era fácil organizar isso, mas eu consegui me virar, assim. Mas foi bem complicado. Eu não tinha muito tempo, né? Então, mas assim, deu tudo certo. Eu fazia o Cefet, eu tinha aula do ensino médio, do ensino técnico, durante a tarde. E não é um horário muito comum dos cursinhos oferecerem
aula de manhã, né? O cursinho presencial normalmente seria o horário de 1 da tarde até as 6, ou, enfim. E o Cefet ele não adotava esse horário convencional do ensino médio, que normalmente é de 7 até meio-dia, não sei nem como é que é. Porque lá eu entrava 10 para 1 e saía 6 horas. Então, não tinha como eu fazer um cursinho presencial, assim, era impossível, não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, o quadro me ajudou muito nisso. Eu fazia meu próprio horário e estudava quando eu conseguisse. Que era difícil, né? Porque, enfim, eu não dava para fazer cursinho presencial de nenhum. O Cefet estava ocupando a minha tarde inteira e não era um horário convencional, né? Os cursos normalmente não oferecem esse horário de manhã, que era o horário que eu tinha mais livre. O resultado mais notável, assim, até se você analisar, porque eu fiz se você analisar minhas notas de vestibular, eu fiz o Enem 2021, que acho que foi janeiro do ano passado, né? Atrasou muito. Não lembro direito que data foi, mas foi antes do quadro, esse Enem, e agora eu fiz o Enem 2022. Assim, o que melhorou disparado foi redação. Assim. Eu falei, né, que eu era péssimo em redação. Eu não entendia direito como é que funcionava. E o quadro, assim, ele aumentou a minha nota de redação, sei lá, uns 200 pontos. A primeira redação que eu entreguei pro corretor no quadro, eu tirei... foi uma redação IME, eu tirei 6.4. A última redação que eu fiz, na verdade, foi o Enem, que eu tirei 900. Isso foi uma melhora bizarra pra mim. E a ficha caiu mesmo quando eu vi a minha nota no Enem, né? Que eu abri a nota lá e vi 900. Como assim? Tipo assim, há um ano eu não sabia escrever nada. Eu não entendia nada como funcionava. E, assim, eu aumentei minha nota bizarramente. Eu fiquei meio incrédulo, né, na hora que eu abri. Mas eu acho que pra mim, a redação foi assim, eu entendi tudo que precisava ter na redação e o quadro me ajudou muito com isso. No final, eu estava fazendo redação... eu sabia, tá faltando isso, tem que ter isso na redação. E era quase mecânico. E para mim isso é muito bom, porque eu não entendia direito, eu odiava, continuo gostando muito de redação, mas eu entendi como faz. Então, o quadro, na verdade, ele me ensinou a estudar, né? Ele me ensinou como estudar. Antes do quadro, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, na verdade. Eu não sabia que eu tinha que fazer exercício, não sabia que eu tinha que fazer estudos passados, não sabia que eu tinha que praticar. Eu era um péssimo estudante, assim, no geral, né? Quer dizer, eu não sabia como estudar, e o quadro me ajudou nisso. Ele me ensinou o que eu tinha que fazer para aprender. E aí eu acho que isso eu vou usar para sempre, na verdade. Eu fiz 2.779 exercícios que eu não sabia, eu não sabia que era tanto. Antes, como eu falei antes, eu não sabia estudar, eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu pegava uma lista de exercícios. Eu nunca tinha ido tão mal em alguma coisa antes, eu acho. Quer dizer, talvez sim, mas era bizarro. Eu fazia uma lista e eu tirava, sei lá, 3 na lista. E aí, com o tempo, eu ia melhorando e eu voltava... Porque o quadro também na turma ITA, ele tem níveis, né? Porque é a turma de todos os militares, então tem os militares de todos os graus de dificuldade, né? O ITA seria o mais difícil de todos. Aí ele tem SpaceX, né? Tem AFA, que aí vai aumentando a dificuldade, e tem ITA. Normalmente, quando eu ia tão mal, assim, numa lista ITA, eu voltava e fazia dos outros vestibulares. Eu começava fazendo SpaceX, de novo fazia AFA e fazia IME. E aí eu ia tentando melhorar, e tentando entender o que eu tinha errado, mas era bem frustrante, na verdade. Eu fazia turma ITA, mas eu sabia que o ITA era muito difícil e eu também me preparava para o Enem. Então eu costumava fazer, em meio a redações em ITA que eu fazia redações do modelo Enem também. Quando na verdade, me decidi mesmo que eu queria fazer engenharia física, eu não estava tão perdido. Eu sabia que uma redação Enem precisava, que uma redação do ITA não tinha e vice-versa. Então, eu não fiquei tão perdido quanto
você, tipo assim, eu não fiquei tão perdido quanto é esperado de uma pessoa que muda de opção do nada, né? Então, como eu me preparei para o Enem também, para a redação do modelo Enem, em conjunto com o ITA, eu não fiquei tão perdido. Minha vida virou de cabeça para baixo, assim, né? Com a aprovação agora da USP, eu moro no Rio ainda, agora nesse momento eu tô no Rio. E minha aula começa semana que vem, então eu fui aprovado sei lá, acho que não tem nem um mês ainda de aprovação e eu já vou ter que me mudar. Então, com o quadro, eu tô falando mais de agora, mas os frutos do quadro que eu tô colhendo agora são eu nunca iria imaginar que eu teria que me mudar em um mês para uma faculdade incrível. Assim, eu já falei para ela que eu queria há um tempo, né, mas assim, quando eu fui aprovado, ela ficou, ao mesmo tempo que muito orgulhosa, muito feliz pela minha aprovação, ela ficou um pouco triste, né, por eu estar saindo de casa aqui. E, enfim, sair para a vida adulta agora, né? Sei lá, vou mudar de cidade, vou para um lugar que eu não conheço ninguém para começar uma vida nova. É mais ou menos isso, né? Ela ficou bem, ela sentiu bastante quando ela entendeu, assim, que eu ia sair de casa. Mas ela estava muito feliz, assim. Eu lembro que esse ano o resultado do SISU foi... A gente recebeu a notícia que o resultado ia sair 11 horas da noite. E aí eu acordei no dia e o resultado estava lá. Foi uma surpresa enorme, porque eu estava esperando, acho que era uma terça-feira, inclusive. Aí eu achei que o resultado ia sair 11 horas da noite. Eu acordei, porque ansioso, né? Vestibulando ansioso. Abri o SISU só para ver se tinha saído. Por algum motivo, e tinha. Eu não estava esperando que eu fosse ver o resultado. Aí, nesse momento, eu levantei, eu estava deitado mexendo no celular, eu levantei, fui pro quarto da minha mãe e falei, mãe, saiu. Vou abrir aqui. E aí, tipo assim, eu abri, tava lá, o meu nome lá nos aprovados e foi... Assim, não caiu a ficha direito até agora, mas eu abracei minha mãe, a gente começou a chorar, mas foi uma surpresa enorme. Eu achei que eu fosse abrir o site e tivesse lá. Como a USP não oferece tantas vagas eu entrei pelo Enem, né? Então a USP não oferece tantas vagas pro SISU quanto, por exemplo, as faculdades aqui do Rio, que são quase que exclusivas pro Enem. Então eu acho que pro curso que eu ia fazer, que eu vou fazer, né, de engenharia física, eram 10 vagas pelo SISU e para independente de renda de escola pública, era uma vaga. Então, apesar de eu estar vendo o SISU eu ter visto o SISU nos 3 dias que ele fica aberto, né, vendo minha posição e tudo mais, se entrasse uma pessoa na minha frente, eu perdi a vaga. Então, foi uma ansiedade bizarra, porque a qualquer momento eu poderia perder minha vaga, mesmo estando, sei lá, 2 dias dentro no SISU. Se entrasse uma pessoa, eu saía. Então, abrir o resultado lá e ver meu nome foi, além de ser uma surpresa por causa do horário, que eu não sabia que ia sair, eu não tinha tanta esperança que eu fosse passar de qualquer jeito. E aí, no final, eu entrei. Não caiu a ficha de jeito nenhum. Eu acho que eu só vou entender que eu tô na USP quando eu estiver na USP. Eu não tenho muita... eu não tenho muita ideia de como vai ser do que está sendo ainda. Com certeza eu indicaria o quadro. O quadro, como eu falei, o quadro me ensinou a estudar. Assim. Você seguir o método, você chega a qualquer lugar. Assim. Você quer ITA, você quer medicina, você quer engenharia física na USP, muito bom curso. Você consegue chegar. O quadro ele te ensina a estudar. Assim. Eu não sabia estudar, eu não sabia como aprender. E o quadro me ensinou a aprender.